Olá e bem-vindos a mais um tutorial 3D.pt. Hoje vamos analisar as partículas, nomeadamente o Particle Snow. O Particle Snow basicamente foi criado para simular neve e encontra-se na janela do Create Particle System Snow. O exemplo que eu vos deixei anteriormente e podem ver agora no vosso ecrã um link para esse exemplo, mostra o que pretendemos fazer com este efeito, ou o que se pode fazer com este efeito. O que eu vou fazer aqui é reproduzir a forma como a qual eu fiz esse efeito. Vou iniciar então por inserir o Snow, neste caso na vista de cima, porque pretendo que eu me cubra toda aquela área. Vou subir, que as partículas vêm para baixo, e automaticamente, se eu subir, nós observamos que as partículas já estão em queda. Vamos agora analisar as definições do Particle Snow. Portanto, este parâmetro inicial das partículas Viewport Count são o número de partículas que são visíveis no nosso viewport. O número de partículas que estamos a visualizar aqui. O Render Count são o número de partículas reais no render. A melhor forma de eu vos exemplificar isso é reduzir, por exemplo, o Viewport Count para 11, e nós vimos aqui meia dúzia de partículas, mas se eu fizer o render do mesmo, nós podemos observar que estão aqui muito mais partículas do que na nossa visualização aqui. Para exemplificar isto ainda melhor, vou aumentar o número de partículas e, como podem ver, nota-se logo que o número de partículas no render aumentou, independentemente de se visualizarem ou não no nosso em modo de edição. O próximo parâmetro, o Flake Size, define o tamanho do floco. Eu aumento e reduzo, e podemos observar aqui no viewport que ele também aumenta e também reduz. O Speed é a velocidade com que a neve cai. Quanto maior a velocidade, mais rápida é a neve a cair. Se eu reduzir a velocidade, a neve torna-se mais lenta. As variações são oscilações entre elas e o ângulo para onde caem. Portanto, eu vou reduzir as variações. Nós vamos ver que elas caem mais verticalmente. O tumble é a rotação do floco. Aumentando-lhe o tumble, aumenta o floco. O tumble rate é exatamente isso que diz, o rácio sobre o qual ele roda. Se ele aumentar o rácio, a rotação é maior, é mais rápida. Se ele reduzir o rácio, a rotação será mais lenta. Isto que nós aqui vimos são os três tipos de objetos que este render que são visíveis no render. Six Point, que são as estrelas que nós vimos há bocado, triângulos, que são estes triângulos, e por fim Facing, que são polígonos. O Facing é mais utilizado quando nós inserimos uma textura. Eu já passo a mostrar como é que se insere a textura. Outra coisa importante é o timing. O Start, que é quando o emissor começa a emitir as partículas. Live, que é a duração de vida de cada uma das partículas, que neste caso está para 30, ou seja, quando chegam ao fim dos 30 já estão a morrer umas partículas e a iniciar outras. Vocês até veem que elas desaparecem, reduzem 30 em 30. O Burst Rate é o rácio de nascimento. O constante é um nascimento constante. Se eu alterar aqui, posso tornar inconstante. O emitter basicamente é o emissor. Podemos esconder o emissor e aqui definimos o tamanho do emissor. Portanto, já vimos ponto a ponto cada um dos parâmetros do Snow. Agora vamos só inserir uma textura. Eu vou colocar o Facing, definir o Facing, e vou às minhas texturas e vou buscar uma textura de um tutorial anterior, que é uma textura com transparência. Vai aparecer também mais uma vez aqui um link
para esse tutorial e vou arrastar para cima do emissor Snow a textura. Se fizer F9, podemos ver que a nossa textura foi substituída pela que definimos. Destas partículas, cada partícula foi substituída por ela. Espero que tenha sido útil este tutorial. Até uma próxima vez. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever.